Isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade aqui, né, aos conteúdos, onde a gente viu aí a última parte de circulação geral da atmosfera. E hoje, então, a gente vai falar a parte de sistemas produtores de tempo, né? Vamos falar basicamente as tempestades, as precipitações aí, basicamente as formas que elas surgem e as massas de ar, né? Essas perturbações atmosféricas decorrentes do deslocamento de massas de ar. Então vamos lá, né? O que a gente vai ter aí? Na verdade, o que são essas massas de ar, né? Opa. As massas de ar, elas são o quê? Uma grande porção, um grande volume de ar, né? Que essa grande porção de ar, quando ela incide sobre uma área, uma superfície que tem uma temperatura e uma umidade constante, esse ar que está em cima dessas regiões, ela adquire essas propriedades, tanto de temperatura quanto de umidade, né? Então imagina assim, um deserto, um oceano, uma grande floresta tropical. Todo aquele ar que incide sobre essas extensas áreas, esse ar que ali incide vai adquirir as características de temperatura e umidade dessas áreas, tá? Bom, então essas massas de ar são formadas por meio desse contato com essa vasta região, né, que tem essas características homogêneas, como eu disse, deserto, floresta, adquirindo essas propriedades então de temperatura e umidade. Tá? Quanto maior o tempo, né, o contato, mais espessa vai ser essa massa, mais características, né, ela vai ter. Né? Então a gente vai ter essas áreas homogêneas, né, que vão formar essas massas. Tá? As latitudes mais propícias são as regiões próximas aos polos, em torno de 30 graus. Tá? E aí a gente vai classificar as massas de ar de acordo com, basicamente, a temperatura e umidade. Tá? Então, se elas forem originadas nos polos, elas vão ser o quê? Vão ser frias. Se elas forem nos trópicos e no equatorial, na região equatorial, elas vão ser o quê? Quentes. Então, a sua origem, né? Da onde ela está sendo originada. Nos polos obviamente vão ser frias, e nos trópicos e na região equatorial serão quentes, né? E agora também a questão sobre a umidade. A massa de ar, então, ela vai ter duas características básicas: umidade e temperatura. Temperatura a gente viu, nos polos serão frias e nos trópicos e região equatorial serão quentes, né? Já referente à sua umidade, ela pode ser seca ou úmida, não é isso? Então, se ela se origina sobre um oceano, né, se ela é marítima, ela vai ser o quê? Vai ser úmida. Se ela se origina sobre um continente, ela vai ser o quê? Seca. E aqui vale, então, também a exceção. Caso ela se origine sobre um continente, mas seja em cima de uma floresta ou um lago, uma região nesse sentido, ela vai ser o quê? Úmida. Só essa exceção, né? Então vamos lá. Se ela está sobre o continente, ela vai ser seca. Se ela estiver sobre o oceano, ela vai ser úmida. Se esse oceano for nos polos, ela vai ser úmida e fria. Se esse oceano for na região equatorial, ela vai ser quente e úmida, né? Então é basicamente isso. A gente vai classificar a sua origem dessa forma, né? A sua latitude, onde ela está sendo, a latitude vai interferir na sua temperatura, e se ela está sobre o oceano ou sobre o continente, se ela vai ser úmida ou seca, tá?
Uma outra característica importante a gente já ficar um pouco mais atento, que a gente vai falar nisso já, é que as características de uma massa, vamos dizer assim, fria, né, é que ela tem uma instabilidade. As massas de ar fria vão trazer chuvas intensas, ventos fortes, né, boa visibilidade e redução drástica da temperatura. Então, quando fala, está chegando uma massa de ar frio, ela vai trazer chuvas intensas, ventos fortes, tá? E depois vai cair a temperatura do local por onde ela passa. Já as massas de ar quente, elas são mais estáveis. São chuvas contínuas, ventos mais calmos, constantes, e vai ter o que? O nevoeiro, tá? Mas isso vocês vão entender já já, através de um gráfico aqui, de uma apresentação que vai ficar mais nítido isso para vocês. As massas de ar atuantes no Brasil, a gente vai ter 5 massas, tá? Vamos falar aqui na América do Sul também, tá? Mas basicamente aqui no Brasil. A gente tem o M refere-se ao que? A massa, tá? A letra E aqui refere-se à região, tá? Então é uma massa equatorial, uma massa equatorial, uma massa tropical e uma única massa polar. Então a gente já tem aqui em termos de temperatura que é quente, 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 quente e fria, porque veio dos polos. Então, referente à temperatura, a gente já sabe. Então aqui vai ser quente, 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 quente e aqui fria, uma única massa fria atuando no Brasil, tá? E a sua umidade? Bom, massa equatorial atlântica, tá? Então ela vai ser o que? Vai ser úmida, tá? Aqui ela vai ser úmida. Massa tropical atlântica, úmida. Massa tropical continental, o que vai ser? Vai ser seca, tá? Porque está no trópico, região tropical, região central do Brasil. Massa polar atlântica, ela vai ser o que? Úmida também, porque está sobre o oceano. Por que eu pulei essa aqui? Ela é continental, então ela vai ser seca. Seria se não tivesse sobre a região amazônica. Então aqui a gente tem uma massa que é na região equatorial e ela é continental, só que ela incide sobre quem? Sobre a floresta amazônica, então ela é úmida. Essa é aquela exceção que a gente falou, tá? Essa aqui é aquela exceção que a gente comentou. Então aqui vai ser quente e úmido, quente e úmido, porque está no continente, mas é sobre uma floresta. Aquela é quente e úmida, quente e seca, tá? Quente e seca. E aqui fria e úmida, tá? Então basicamente são essas massas. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Isso aqui é extremamente importante para vocês entenderem as próximas aulas, que vai ser a parte de classificação climática. E a gente pode classificar os climas a partir do entendimento das massas de ar, tá? Isso aqui é extremamente importante. Isso aqui tem que saber, tá? E não é difícil, é bem simples, tá? Então, aqui a gente recapitulando, temos as massas, é o M das massas. A outra letra refere-se à origem, né, localização, então equatorial, tropical e polar.
Então a única que a gente tem de diferente aqui, que é fria, é essa, tá? E a única e depois a questão da umidade, que a gente vai ter aqui Atlântica, Continental e Atlântica. Ficou meio feio isso aqui, deixa eu... Melhorou muito, mas acho que vocês vão entender. Então, vamos lá. Quente e úmida. Quente. Seria seca, mas é úmida porque está na floresta continental. Floresta tropical. Quente, úmida, quente e seca, tá? E fria e úmida. Então as duas diferentes que a gente tem é isso aqui, ó. Tá? E a exceção em termos de continente é aqui da floresta amazônica aqui. Então, tá? Bom, vamos caminhando aqui, que a gente tem bastante coisa aqui pra gente ver ainda. Aqui então, tá, pessoal? Essa aqui são as massas que a gente estava falando, tá? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Uma massa equatorial atlântica, ela é formada sobre essa região, tá? Então ela é quente e úmida porque está sobre o oceano. Essa aqui, que é a massa equatorial tropical, que é a exceção que a gente falou, tá? Então a gente tem uma massa equatorial, região quente, e continental seria seca, mas não é por conta da floresta amazônica. Aqui a massa tropical continental. Aqui de fato ela é continental e ela é seca. Ela é quente e seca. Tá? Por quê? Porque está na região interna do Brasil. Aqui a gente tem os Andes, que não chega umidade alguma, e até chegar a umidade do Oceano Atlântico aqui é quase nenhuma também. A umidade que essa região pega é originada dessa massa e dessa massa aqui. Aqui é quase, a interferência é bem menor, quase nenhuma. Tá? Então, continuando, massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical continental, massa tropical atlântica, tá? Quente e úmida sobre o oceano, e a massa polar atlântica, tá? Que é originada sobre o Atlântico. E essa é o que? Qual que é a sua diferença? Que ela é fria. Fria e úmida. O que a gente já pode chamar a atenção aqui é o seguinte: o seu deslocamento. Aqui a gente, qual que é a diferença dessa imagem para essa imagem aqui? Tá? Aqui provavelmente a gente está no período de verão, tá? Porque a gente tem vamos dizer assim, que a massa polar atlântica ela está tímida aqui, né? Olha só a área que ela abrange. Ao ponto que a gente tem aqui as outras massas fortes, né? Olha o tamanho da área de atuação dessas massas aqui, ó. Ela pega basicamente todo o nosso país aí. E a polar ela fica tímida, né? Isso porque a zecite, que a gente vai falar depois também, ela vem aqui, vai fazendo esse movimento aqui, ó. Então toda a umidade dessa região equatorial ela fica mais próxima dos trópicos, e todo esse calor, né, por conta do próprio verão, uma incidência dos raios solares que intensifica o calor em toda essa região aqui mesmo. Opa. Né? Já esse mesmo esquema, isso aqui já é na região de inverno, onde a gente diminui a atuação das massas equatorial atlântica, equatorial continental, equatorial tropical e a tropical atlântica, onde a gente ganha muita força aqui na massa polar atlântica. Ela entra com muito mais força, né? E por isso que chega a friagem. Quando ela entra até aqui na região do Acre,
A gente chama esse fenômeno de friagem, né? Que às vezes ela entra, ela vem com muita força, né? Porque a própria zecite ela já está mais acima do equador aqui. Então você teve uma retração, menos dias, menos horas de sol, né? Os ângulos de incidência do sol que propiciam o inverno faz com que essa massa seja mais atuante. E essas aqui percam um pouco o seu protagonismo, vamos dizer assim, né? Então é basicamente isso que acontece. No verão, uma maior incidência, uma maior atuação das massas quentes, e no inverno, uma menor atuação dessas massas quentes e uma maior atuação da massa polar atlântica. Tá joia, pessoal? Muito importante saber isso, porque a partir disso a gente vai começar a entender os nossos tipos climáticos, né? Que a gente vai ter o quê? A região equatorial. Opa! A gente tem aqui o clima equatorial. Opa, não. Região equatorial, tropical, equatorial, litorâneo, tropical e temperado. Tá, basicamente isso. São 5 grandes climas aí no Brasil, né? Então, a gente já deve deduzir aqui, só de olhando, que aqui a gente vai ter uma pequena variação, né, do clima. Aqui uma variação um pouco maior por estar mais próximo do oceano, aqui também, né? Uma região extensa no centro vai ter uma característica bem marcante, e aqui uma região mais fria, né? Mas que tem suas características também, e é relacionado diretamente com as atuações das massas, tá joia? Mas isso a gente vai falar, a gente vai estudar mais para frente. Bom, falando então das frentes, como é que ela atua? A gente tem a frente fria, que é quando chega uma massa de ar frio, que ela vai incidindo, né? A frente fria é quando ela entra sobre uma região, e aqui a gente tem um ar quente, né? Então nessa incidência, essa frente que chega, é uma frente fria, é um ar pesado, ele chega, e no que ele chega ele faz o ar quente o quê? Subir. E no que esse ar é forçado a subir de uma forma relativamente rápida, a gente tem esse choque termal aqui, e que forma essas grandes tempestades, ventos fortes que a gente havia falado ali logo no começo. Passada essa frente fria, a gente perde toda a umidade, fica o tempo seco, estável e a temperatura cai. Tá? A frente quente ela funciona meio que oposto, mas ela vem de uma forma mais branda, né? Então ela vem, o ar frio está parado aqui, vamos dizer assim, a massa de ar, a frente quente chega, e no que chega ela é induzida a subir, mas ela sobe de uma forma mais tímida, e ao subir de uma forma mais tímida a gente vai ter lá os estratos, cúmulos, nimbos, estratos, né? Nimbocúmulos, e aqui então a gente vai ter essas chuvas mais brandas que demoram às vezes vários dias aí, com tudo nebuloso, mas uma chuva mais menos intensa, chuvas mais leves. Aí tem um esqueminha aqui que vai ficar mais fácil da gente entender, tá? Então lá, como é que funciona a frente fria? Tem um ar quente, como a gente falou, chega a frente fria, que ela chega à frente. A frente é o que? É o choque das massas, tá? Então a gente tem uma massa de ar quente, uma massa de ar frio. O deslocamento dessa massa de ar frio, quando ela tem mais forças, ela desloca e vai tentar pegar o lugar da massa de ar quente. E no choque das massas é que chama a parte de a frente, tá? Então a frente fria está chegando, na frente é que ocorrem de fato
aqui no caso da frente fria chegando, onde a gente vai ocorrer os fenômenos de maior intensidade, de chuvas mais intensas, ventos, tá? Tempestades mesmo, de fato. Tá? A gente tem a frente quente, a frente, lembrando, é sempre essa região de choque. Então, quando a frente quente chega, a massa de ar quente chega, ela vai tornar, tá vendo que aqui ela não entra em choque, né? Você vê a direção das setas, ela vai abrindo espaço aqui para a frente quente, e essas chuvas então acontecem de uma forma mais moderada, mas ela perdura por muito mais tempo. A frente fria, você vê que é um choque mesmo, ó. As setas elas estão opostas aqui, e é nesse choque que ocorrem as grandes tempestades, granizo, uma série de fenômenos bem mais intensos aí, tá? A gente tem a frente estacionária, que é quando essas forças estão bastante divididas aqui, tá? Entre as massas, você não tem uma massa mais forte que a outra, e aí ela vai formar nesse front, né? Nesse choque de massa, a gente vai ter assim também chuvas mais intensas, tá? Por quê? Porque são, vamos dizer assim, elas estão de fato disputando essa força para ver quem vai ceder primeiro, quem vai perder essa briga. E nessa frente estacionária vai demorar um pouco mais de dias e vai ter chuvas intensas nas primeiras horas aí, mas depois vai ter uma característica de um pouco de não é que essa chuva intensa vai demorar vários dias, né? Ela vai ter no primeiro contato chuvas intensas, mas depois tende a dar uma diminuída até que uma das duas massas aí perca sua força, vamos dizer assim, tá? E a frente eclusa é quando você tem um ar frio, um outro ar frio, né? E aí você tem aqui no meio um ar mais quente, e aí você vai ter essa mesma choque de massas de uma forma também um pouco mais intensa, tá? Mas essas aqui são mais difíceis, vamos dizer assim, não vão definir tantas características dos climas e nada. O principal são a massa de ar quente e a massa de ar frio. Bom, falando aqui, né, a gente vai falar um pouco agora dos ciclones extratropicais, que nada mais são que aqui no caso é uma frente oclusa, tá vendo? Aqui é uma frente, ó, tá? Tá vendo que a frente fria chega porque ela está aqui na região do sul. Ela está na região do sul. E aqui atrás tá vendo que não tem nebulosidade nenhuma, porque ela já passou aqui, tirou toda a umidade, já choveu tudo que tinha de chover, perdeu a umidade, o tempo ficou completamente aberto e a temperatura caiu, tá? E aqui se forma, geralmente nessas regiões, principalmente Santa Catarina, é onde a gente tem esses ciclones extratropicais. Tá vendo? Aqui ela veio aqui, ela vai fazendo, deixa eu ver se eu desenho aqui, esse movimento aqui, ó. Ele vai fazendo esse movimento aqui, tá? O que são ciclones? Na verdade, ciclones são áreas de baixa pressão, né? E por que extratropicais? Porque está extra aos trópicos, tá? Então são regiões, na verdade, quando se fala em ciclones o que? Baixa pressão, instabilidade, chuvas, tá? E extratropicais que estão fora dos trópicos. E principalmente aqui na região de Santa Catarina, Paraná e principalmente Santa Catarina, onde a gente vai ter muito os choques entre massas de ar quente com choques de massa de ar com as frentes frias, com as massas frias, né? Aqui acaba sendo o palco das grandes tempestades. Deixa eu voltar aqui, deu um probleminha. Os ciclones, né? O que são ciclones? Ciclones, na verdade, são de fato os furacões, tá? Então, furacão, ciclone e tufão
é a mesma coisa, tá? Por que tem outros nomes? Justamente porque uma questão de regionalismo, vamos dizer assim, tá? Furacão é essa região, o pessoal chama de furacão essa região aqui, tá? O pessoal chama de ciclone os furacões que são formados nessa região aqui, tá? E de tufão os furacões que são formados nessa região. Então é o mesmo fenômeno, tá? É o mesmo fenômeno. E a gente vai estudar por que eles ocorrem. Tá dando um problema aqui. Pera aí. Tá? Então, o que são os ciclones? É um sistema de tempestade. Vamos pensar que são várias tempestades que se formam principalmente, obviamente, né? Não é nem principalmente, é obviamente, eles vão sempre se formar sobre o oceano, tá? Tropical. Por quê? Porque são ciclones, baixa pressão, sobre os trópicos, e aí eles vão estar entre os trópicos e o Equador, tá? Então, os ciclones extratropicais, que são fora dos trópicos, ele tem menor intensidade. Por quê? Porque ele não tem tanto calor assim, porque ele está numa região menos quente, então extra dos trópicos. Os ciclones tropicais são áreas de baixa pressão com maior quantidade de temperatura e muito provavelmente mais sobre oceanos, tá? Então, o que para formar um furacão que a gente precisa? Precisa de oceanos quentes com chuvas. Então vai estar chuvas convectivas, lembra da convecção, que é o ciclone, tá? Bastante chuva e vento forte, tá? Eles se originam a partir de um distúrbio, com ventos leves, baixa pressão, aquilo vai se acumulando uma extensa nebulosidade e precipitação até que um ponto que um distúrbio provoca aquele ciclone, ele ganha um vórtice, ele ganha um ciclo, né? um ciclone mesmo, vamos pensar aqui numa questão de vórtice. E a partir dessa perturbação atmosfera, que já é pré-existente, principalmente em oceanos com temperaturas mais elevadas, que a gente vai pensar nos oceanos tropicais e principalmente nos oceanos equatoriais, né? É que esse muito calor, tá? E às vezes, além de ser quente, ele tem baixa profundidade, com uma direção e velocidade do vento constante, é que vai permitir a formação dos furacões, tá? A gente vai ver isso aqui, tá? Então, como eu disse aqui, a gente tem deixa eu voltar aqui que está dando vários probleminhas. Aqui, se a gente for ver, são de fato, né, nas regiões mais quentes, oceanos mais rasos e mais quentes. E outra coisa que a gente já havia falado, vento constantes. Aqui a gente tem o que? Os ventos alísios, né? E o contralísios aqui. Aliás, os alísios, né? Os contralísios são esses. Os ventos alísios, né? Que vão nessa direção, tá? Então são ventos fortes, ventos globais, constantes, um oceano quente, com constante nebulosidade. Por que constante nebulosidade? Está sobre a região equatorial. Sempre há precipitação. Vamos lembrar lá da circulação geral da atmosfera. Tá? Fazer CIT. Zona de convergência intertropical, né? Que é essa região aqui. É uma zona de convergência entre os trópicos. Tá? Então são os locais ideais para a formação desses ciclones. Acho que tem aqui uma imagem que vai representar isso melhor. Então ele começa com um pequeno distúrbio, tá vendo? Ó? Vamos pensar uma célula de baixa pressão, só que sobre um oceano cada vez mais quente, mais raso, né? Uma região que está em uma região de constante baixa pressão sobre o oceano, que às vezes é raso e quente. Essa tempestade vai ganhando volume e ele ganha, como os ventos são direcionais e constantes, ele ganha esse aspecto de vórtice por uma simetria, vamos dizer ali, né?
alguma perturbação, e ele demora, ele vai se formando, mas veja bem, ele demora, olha quanto tempo, 7, 12 dias para chegar ali no seu ápice. Então são fenômenos altamente previsíveis, porque a gente consegue diagnosticar suas características ao longo dos dias, né, a sua evolução, tá? E se preparar para esses fenômenos. Então esses são os furacões, diferente dos tornados que a gente vai ver já já, tá? São basicamente então originados em oceanos tropicais e equatoriais, com temperatura mais elevada e sobre um vento favorável constante, tá bom? É alguma perturbação que ocorre na atmosfera propicia o deslocamento e a formação desses vórtices. Lembrando que ele já tem essa característica de vórtices porque são ventos são centros de baixa pressão, já são ciclones. Já tem ali a baixa pressão, o vento já está em ascensão, já está em constantes tempestades, precipitação já é existente, tá? Por que não tem furacão aqui no hemisfério sul, principalmente aqui na nossa região? Porque a temperatura do nosso oceano é mais baixa, tá? E não tem condições sinóticas de vórtice, tá? Basicamente isso. Ocorreu um apenas em 2004, que foi o Katrina. Aliás, Katrina foi nos Estados Unidos e associou nessa mesma época o Catarina, tá? Então aqui a gente vê, ele chegou justamente aonde, né? Em Santa Catarina, tá? Então, mas a gente vê aqui, ó, a formação desse ciclone, né? E quando ele entra sobre o continente, ele vai perdendo a sua força, né? Porque o que faz ele ficar cada vez mais forte é justamente temperatura e umidade. Conforme você vai dando mais temperatura, mais umidade, mais forte ele vai ficando. É como se fosse jogando lenha na fogueira. Está sobre o oceano, com constante umidade, mais umidade, você está botando mais umidade numa tempestade. E quando ele adentra o continente, ele perde essa umidade. E ao perder essa umidade, ele perde sua força, ele perde o seu combustível. Tá? Então lá, 2004 aqui, ó. Aqui a gente tem as horas, ó. Então meio-dia, 1h15, 3h15, ele vai rodando aqui provavelmente entre 45 e 45 minutos aqui, tá? Demorou alguns dias, aqui foi do dia 26 do 3, 27 do 3, 28 do 3. Foram 3 dias de monitoramento que na verdade essas imagens aqui compõem, tá bom? Então, o que são os tornados? Os tornados são diferentes dos furacões, apesar de ter a mesma característica destruidora, vamos falar assim, tá? São bem violentos, com bastante energia, tá? Só que os espaços que ele atua são bem pequenos, tá? Eles têm a mesma característica no sentido de funil, tal, é bastante extenso, tá? Vamos falar assim, mas ele é menor, tá? Do que o furacão. Ele é produzido por uma única tempestade. Então, uma única tempestade é capaz de provocar os tornados, tá? Eles são feitos sempre, e geralmente, em sua grande maioria, sobre o continente. Então, não tem essa característica do furacão, que precisa do oceano, uma série de tempestades, não. Ele precisa de uma tempestade convectiva forte. Vamos pensar numa chuva de verão bem intensa aí, tá? E nesse centro de baixa pressão, e vai começar rajadas de vento que vai erguendo grandes quantidades de poeira, folhas, e aí surge a presença de vórtices, tá? Eles são então primariamente continental, tá? Onde a gente vai ter o aquecimento solar sobre o continente, que vai favorecendo o desenvolvimento dessa tempestade, que é essas chuvas de verão, por exemplo, que pode proporcionar esse tipo de fenômeno, tá? Pode acontecer na superfície líquida? Pode. E aí que são chamadas, então, tromba d'água. A gente vê, tromba d'água em cachoeira, tal. Aquilo lá foi, na verdade, uma chuva torrencial nas cabeceiras, e aquela chuva, ela se desloca
pela drenagem do local ali, né, pelas características de relevo e de geologia, e que ela pode ter baixa, vamos dizer assim, um volume de chuva grande, uma baixa absorção dessa água. Essa água só tem aquele leito daquele rio e ele vem com uma força absurda, tá? O pessoal chama isso de tromba d'água também, tá? Mas se a gente olhar aqui na própria imagem, a gente vê que o fato da tromba d'água ela tem relacionado com isso aqui, que acho que eu tenho até uma foto aqui, ó, tá? Deixa eu só voltar aqui, que é justamente isso, tá? Parece uma tromba d'água, mas o pessoal usualmente fala isso também, tá? Então a diferença entre o tornado e o ciclone, tá? O tornado é apenas o redemoinho do vento entre a nuvem e o solo. O diâmetro no máximo supera 1 quilômetro. Aqui no ciclone, centenas de quilômetros. O ciclone aqui, o furacão, é a tempestade como um todo. O tornado é apenas o redemoinho, né? O tornado forma-se sobre o solo, geralmente, tá? Ciclones formam-se sobre o mar. Dura algumas horas, duração média às vezes é só de 5 minutos, tá? No máximo algumas horas. Aqui demora vários dias, tá? Muitas vezes o tornado tem sua origem em um ciclone, ou seja, um centro de baixa pressão, tá? E o que a gente falou, furacão, tufão, ciclone são as mesmas coisas, tá? Aqui, na verdade, são só as áreas de ocorrência de alguns tornados, né? Então você vê aqui na África, na Índia, Austrália, eles já são sobre os continentes. A gente observa, ó, bastante aqui nos Estados Unidos, na costa leste aqui dos Estados Unidos, né? E aqui na região também aqui sul aqui, onde a gente encontra da América do Sul aqui, encontra uma maior incidência. Falando um pouco aqui da ZCIT, né, que é o que, né, é a zona de convergência intertropical, que é justamente essa região aqui de constante nebulosidade, tá vendo? Aqui a gente tem uma floresta tropical, aqui a gente tem uma outra floresta tropical também, mas essa é a zona de convergência intertropical, ou seja, uma zona que vai convergir, uma zona que converge entre os trópicos. Então a gente tem um trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, e aqui essa formação dessa zona, tá? Então aqui a gente consegue ver essa constante nebulosidade aqui, tá? E os furacões e tempestades, então olha aqui a quantidade, né? Justamente formado nessa região quente, com oceanos. Provavelmente vai ter maior incidência de furacões, né, numa meia estação e verão aqui no hemisfério norte. Quando, né, no inverno aqui, provavelmente isso não vai, a probabilidade disso acontecer é menor, porque essa zona de convergência, quando é verão aqui no Brasil, ela faz isso aqui, ó, né? A gente vai ver isso. Quando é inverno, ela vai estar aqui em cima. No inverno no Brasil. Então ela oscila de acordo com onde tem maior incidência. Está ficando mais quente, ela vai para a região mais quente. Está ficando mais quente aqui no Brasil, ela vai ficando mais quente aqui no hemisfério sul. Tá? Tem aqui um outro arquivo bastante interessante. Aqui. Ele pode nos ajudar bastante. Que é isso. Então agora eu vou fazer uma revisãozinha básica aqui. A gente tem aqui, né, a célula de Hadley, que a gente viu que é a circulação geral da atmosfera, as frentes polares aqui em 60 graus. Tá? Aí o que a gente pode ver isso aqui, ó. Ao longo do ano, essa célula de Hadley, por conta da temperatura, que a gente viu que é uma questão termal, né?
Isso aqui é uma questão basicamente mecânica e termal, ela vai modulando de hemisfério para hemisfério, vamos falar assim, né? Então, dezembro é verão, então provavelmente ela está mais aqui incidente sobre o Brasil. Ou seja, é bem no centro disso aqui que a gente vai ter a zecite. Então, olha lá, a zecite. Se a gente vê essa zecite aqui ao longo do ano, olha o seu comportamento. Então, inverno, né, vamos colocar aqui, ó, inverno em julho. Olha como ela está distante do nosso país aqui. Ela incide mais sobre uma região aqui equatorial, de fato. Aliás, é mais aqui numa região acima da linha do Equador, porque olha onde está a linha do Equador, né? E ela tem essa pendulação. Olha que interessante, se a gente for observar, vamos observar primeiro aqui nessa região. Então, olha o verão como ela chega aqui, próximo aqui da região central do país. Então, chega aqui agora outono, ela vai se distanciando. Inverno, ela fica extremamente no norte do país. Chega primavera, ela vai retornando. E dezembro ela retorna, né? Mas mais interessante é se a gente reparar o quanto ela oscila nessa região aqui. Tá? A gente tem um grande oceano aqui e uma região muito fria aqui em cima, continental, extensa, gigantesca. É a maior área continental que a gente pode falar. E uma cadeia de montanha absurda aqui também. Então essas características vai fazer que ela tenha essas características bem peculiares também. Então vamos lá, janeiro. Então vai chegando aqui. Quando chega em julho, é verão lá, né? Então ela entra muito naquela região e vai perdendo a temperatura. Vai ficando aqui próximo de dezembro, que é inverno aqui nessa região. Todo o inverno distancia essa zona mais quente. Tá? Então quando é calor aqui, é muito calor, ela entra muito. Ó. E quando é inverno, ela distancia muito. E o fato desse, vamos dizer assim, vai e vem, aqui a gente tem umas chuvas muito intensas, que são as monções. Tá? Monções de inverno e monções de verão. Então quando essa zecite ela vem chegando aqui, ó, ela traz muita chuva, ela traz toda essa chuva que está aqui acumulada, ela vai trazendo, ó, e entra lá na Índia, toda a região ali, de uma forma muito intensa. Tá, ó. E da mesma forma depois ela adquire toda essa friagem aqui e depois traz toda essa friagem para cá também. Tá? E se a gente for ver isso tudo junto com as pressões, né? Vou botar deixa a zecite. Então, centros de baixa pressão, como a gente estudou aqui na célula de radar, a gente tem aqui região de alta pressão, de baixa pressão, mas não é uma linha perfeita. Então, conforme vai passando os anos e de acordo com do distanciamento, dos profundidades, características dos oceanos e características dos continentais, não é uma coisa certa, vamos dizer assim, simétrica. Olha aqui, vamos chamar atenção aqui novamente para essa região. Então, a gente tem um centro de baixa pressão e alta pressão. E isso aqui lá no inverno, né? Ó. Agora, conforme vai chegando o verão, ó, como é que cresce essa região de baixa pressão? Ó, ó o tamanho que fica essa zona de alta pressão, de baixa pressão aqui. Aquele centro de alta pressão ele até some. E volta. Tudo isso aqui, conforme a gente tem a expansão e retração dessas células de alta e baixa pressão, eles estão associados às questões de precipitação e temperatura. E se estão associados com a característica de pressão, umidade e temperatura, está relacionado com as características dos climas. Tá? Então é um clima que está, na verdade, é resultante dessas análises aqui. Tá?
Por que a gente não tem aqui os furacões? Porque que é uma região de alta pressão, né? Já aqui nessa região, ó, a gente tem aqui uma zona equatorial favorável, que é a Z-City, tá vendo? Os furacões aqui. A gente pega em julho, junho, tufões aqui nessa região, furacões aqui nessa região. Agora parece que as coisas começam a fazer um pouco mais sentido, né? E se a gente botar aqui também a precipitação, a gente tem aqui esse mapinha, vamos falar assim, que é precipitação mensal em milímetros, tá? Então a gente tem 25, menor que 25, de 25 a 50 mensal, tá, pessoal? De 50 a 150 e maior que 150. Já dá para saber que maior que 150 chove bem, tá? Chove bastante, tá? E uma região menor que 25 chove bem pouco. Então a gente está na região aqui, vamos pegar aqui, vamos nos atentar aqui no Brasil, aqui, né, na América do Sul, para a gente poder perceber um pouco melhor e depois a gente vai expandindo para as outras áreas aí. Então aqui, ó, chuva, então a gente tem bastante chuva verde aqui e azul. Só aqui nessa região aqui da Caatinga mesmo, de fato, que a gente tem menos precipitação. Em janeiro, verão, no verão. E olha que interessante, a Z-City passando em cima da Caatinga e ainda assim aqui é seco. Olha que interessante. Então, conforme vai passando os meses, vai aumentando as áreas de menor precipitação. Obviamente que a gente está perdendo umidade, está chegando no outono, né? Então aqui a gente tem aqui o decréscimo de precipitação, uma região mais tropical aqui ainda. As regiões de maior chuva vão perdendo seu espaço, ao ponto que a gente chega em julho, a gente tem aqui lugares aqui verdinho aqui ainda por conta da massa tropical atlântica, uma massa continental equatorial, uma massa equatorial atlântica, uma massa equatorial continental e aqui uma massa tropical continental. Olha que interessante aqui no Brasil, essa variação de precipitação. E agora vamos observar aqui essa região, tá? Então vamos lá, no inverno, tudo seco e frio. Essa precipitação que aqui ocorre, provavelmente neve. Precipita em forma de neve. Conforme vai chegando o verão nessas regiões, ó, a gente tinha aqui numa região que aqui no inverno não chove nada. Chove muito pouco. É a mesma característica aqui de um deserto. Ó. No Saara. Chove muito pouco. Então essa região chove muito pouco. Mas quando chega o verão, olha como a quantidade de chuva que entra aqui. Aqui o Saara continua seco. Ó. Então sai muita chuva e entra uma amplitude muito grande. Isso aqui são as monções, ó. Tá? Então olha que interessante esse tipo de análise. Tudo isso vem com a circulação geral da atmosfera, que por sua vez a gente tem essa distribuição das pressões, que por sua vez, por conta disso, a gente tem extensas áreas que vão formar essas massas de ar, e essas massas de ar vão se deslocar de acordo com a disponibilidade de radiação solar, disponibilidade de temperatura, né? Então lá, o que a gente já havia falado, ó, nessa região as massas equatoriais, atlântica e continental, a tropical atlântica, estão muito mais trabalhando muito mais intensamente, ao ponto que a massa polar atlântica que não tem nem funcionado direito, vamos falar assim. Já nessa região, já nessa época do ano, elas ficam totalmente retraídas. E aí você tem a expansão dessa massa polar atlântica aqui, tá? Espero que tenha ficado claro. A gente já está quase finalizando a nossa aula aqui, tá? A gente tem algumas
a gente está falando aqui de depressões, mas na verdade são, vamos falar aqui de deslocamento de pressão. Travou aqui. Aqui. Na verdade tem muito a ver com a circulação geral da atmosfera, só que num micro local, tá? A gente tem esse mesmo ciclo, acho que já havia explicado isso de uma forma mais simples, ou comentado na verdade. Então o oceano, né? Quando chega 3 horas da tarde, aqui está extremamente quente. Então é natural que esse ar fique mais leve. E aí a gente vai ter a formação desse ciclo aqui. Quando é noite, a gente tem o inverso. Aqui é mais frio e aqui o oceano é mais quente. Então a gente tem a formação desse ciclo. Tá? Então, a gente tem essas brisas marítimas e continentais. Uma brisa continental, aliás, a brisa continental e a brisa marítima aqui. Tá? A brisa do mar e a brisa do continente. A gente tem esse mesmo fenômeno na região de montanha também. Ou seja, na região de montanha funciona. Essa circulação do ar é para não superaquecer lugar nenhum. É uma troca natural de ar por conta de diferentes pressões relacionadas à temperatura. Isso faz para que não fique demasiado frio, demasiado quente em determinadas regiões. Essa troca ela é natural, né? Quando a gente tem a direção do vento, vamos lá, tá lá em Ubatuba, esse vento ele vem e ele é forçado a subir. No que força, a gente vai ter a chuva orográfica, né? Então toda essa umidade que está aqui, que foi forçada a subir aqui, tanto que nas serras a gente pega o que é muita nebulosidade, bastante chuva e neblina, né? Perdida essa temperatura, esse vento que chega aqui é um vento seco. A gente pode pensar, se não houvesse aqui, o que é? Ubatuba sofreu, desceu aqui, você tem lá o Vale do Paraíba, extremamente quente e seco aqui, essa região plana, né? Quente e seco. A gente chama de barlavento, tá? Esses ventos que vêm aqui. E sotavento, esses ventos que descem. Tá? Isso também ocorre lá nos Andes, né? Por isso que a gente tem a massa tropical continental. Toda a umidade do Oceano Atlântico que sobe fica lá nos Andes, que neva, toda aquela região toda aquela umidade fica lá. E o que desce dali, o vento que dá continuidade, é um vento seco, né? Não tem temperatura, não tem umidade. A umidade já foi perdida. E a variação desse esquema, como se fosse esse ciclo diurno, tá? Que acontece aqui, é dessa mesma forma. Como é que acontece? Vamos imaginar aqui o Cristo, aqui em Poços de Caldas, né? A gente tem aqui. Quando quente, quando está de manhã, 3 horas, sei lá, bem mais cedo, a gente tem esse vento anabático, que ele é o vento que vai subir, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Por quê? Deixa eu desenhar esse direito aqui. Esse vento ele tende a subir, porque quando é de manhã, aqui acaba ficando mais quente. Vamos pegar aí 3 horas da tarde, né? 3 horas da tarde, o Cristo está mais quente. Meio-dia, tá?
Então ele tende o quê? Subir. Fica lá meio-dia lá no Cristo lá, você derrete, né? Pega uma montanha aí, meio-dia. Você está lá em cima, o vento tende a subir. Tá? Então o vento anabático, da parte da manhã, como se fosse aqui. É o mesmo esquema, tá? 3 horas da tarde, isso aqui está acontecendo. 3 horas da tarde, o Cristo está extremamente quente. E desce assim. Quando chega a noite, a região, o Cristo é muito mais frio à noite, né? A montanha esfria muito mais rápido, ao ponto que lá na cisa, aqui embaixo, que você tem ainda mais, você tem questões de prédios e asfalto, tudo isso, aqui é uma região muito mais quente. Então é normal que a gente tenha esse vento catabático aqui. Então ele funciona da mesma forma, tá? Da mesma forma que as brisas continentais e as brisas marítimas. Só que aqui a gente chama catabático e anabático, tá bom? Então funciona bem aqui, funciona normal aqui também, não é só na praia. Aqui só para a gente finalizar, é por conta, né, de convecção, as chuvas de convecção que são aqui, olha como é que explode aqui a convecção, olha a quantidade de nuvens que é formada aqui nessa região, tá? Chega ali por volta das 2, 3, 4, a quantidade 5, 6 horas da tarde, despenca chuva lá na Amazônia, na região da floresta. Por quê? É uma região extremamente quente, úmida, toda aquela umidade vai se condensando, vai se formando nuvens, chega uma hora que fica pesado e ela forma essas chuvas de verão, como se fosse chuva de verão todos os dias. Uma região extremamente quente, uma região extremamente úmida. Então lá o pessoal combina as coisas assim antes e depois da chuva, né? Porque é muita umidade. E aqui, pela imagem aqui, né, a gente consegue ver isso. Dá por volta das 4 horas, ó, 16 horas, ó, né? Que aí por volta, que aí quando você começa a perder um pouco mais de temperatura, aquele vapor da água, ele que deixa de se condensar, de evaporar, se condensa. O fluxo de energia também solar diminui, né, porque a temperatura vai caindo, então você perde um pouco dessa ascensão desse ar, e é ali então que ocorrem essas chuvas. Bom, para finalizar aqui, na verdade, eu vou falar um pouco do El Niño e Laninha, tá? Vou falar só o que é o fenômeno, tá? Vou falar as condições normais, as condições de Laninha, que é a intensificação das condições normais, e El Niño, que é o oposto da condição normal, tá? Então, para isso, eu vou fazer mais uma apresentaçãozinha aqui, que vai ficar bastante claro para vocês aí o funcionamento do El Niño e da Laninha. Quer ver? Deixa eu ver se esse aqui abre. Não quer abrir. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, vamos ver se vai abrir. Aí, beleza. Então vamos expandir aqui, ó. A gente tem aqui então as condições normais. O que são as condições normais? A gente tem um centro de alta pressão e um centro de baixa pressão. Então ele vai, normal que o centro de baixa pressão ele se desloque para o centro de baixa pressão, e aqui então esse centro de baixa pressão vai fazer aqui as chuvas e tudo mais, e a gente vai ter então essa célula chama célula de Walker, tá? Existe uma outra característica que é o sorgimento dessas águas frias do Pacífico, tá? Que é muito oportuno para o pessoal da pescaria, né? Porque aqui embaixo você tem uma série de sedimentos, uma série de matéria orgânica que a biota marítima acaba se aproveitando dessa natureza aí, né, de recurso de alimento, então acaba sendo bastante interessante para eles e acaba sendo bem propício para a pesca,
por conta. Então a gente tem as águas do Pacífico, da costa do Pacífico, aqui na América do Sul, são águas bastante frias por conta desse soerguimento, tá? Esse soerguimento a gente tem uma célula de alta pressão, tá? E aqui forma então essa célula de Walker. Bom, a gente não sabe o porquê isso ocorre. O fenômeno El Niño e a Laninha, a gente não sabe as suas causas, a gente sabe as suas consequências, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o Laninha primeiro, tá? Que é nada mais é a intensificação desse fenômeno. Ele vai potencializar isso aí, vai aumentar essas pressões. Essa pressão ela é aumentada ali e intensifica um pouco essa célula. Esse fenômeno ele é um pouco mais intensificado, tá? Então a Laninha é a potencialização do fenômeno que já é natural. É assim que funciona o Pacífico, né? Você tem mais surgimento de águas mais frias aqui nessa região, então você intensifica esses fenômenos, o fenômeno natural. Já o El Niño, ele é o oposto. Ele vai inverter essa região, né? Ele vai inverter esse ciclo aqui, ó, tá? E é importante porque a alteração desse ciclo, que é natural, pelo El Niño ou pela Laninha, vai interferir nos regimes de chuvas no globo inteiro, tá? Então o pessoal da agricultura fica bastante interessado e procurando saber desses fenômenos, a intensificação desses fenômenos, a ocorrência desses fenômenos, anos de El Niño, anos de Laninha, para tentar se proteger, né, das possíveis regimes de chuvas pela escassez ou pela distribuição anormalizada que ocorre, tá? Então tá vendo aqui com o El Niño a gente tem aqui um oceano basicamente quente e aí você não tem a ascensão dessa água, essas águas frias e profundas do Pacífico, tá? E tudo isso aqui altera, principalmente o regime aqui de pesca, vamos dizer assim, ela tem suas consequências diretamente, ocorrem diretamente ali na vida dos pescadores, das indústrias de pesca, né? E na parte da agricultura ela é bastante, como eu disse, ela vai alterar os regimes de chuva e temperatura, principalmente de chuva, em todo o globo, tá? Pessoal, é isso. Ficou um pouco extenso, né? Mas agora acho que já deu para a gente entender. A gente vem falando vários conceitos ao longo do semestre. Acho que aqui a gente começa a fechar todo esse conteúdo, todo esse conceito, para que na próxima atividade que a gente vai fazer vai ser a respeito dos climas do Brasil e do mundo. E esse entendimento do deslocamento das massas de ar, da circulação geral da atmosfera, das diferentes pressões, o que são a umidade, a pressão, temperatura, né, que são os elementos, os fatores, tudo isso vai ajudar a gente a entender as características, principalmente as características dos climas do Brasil, tá? E também do mundo, tá? Então eu vou ficando por aqui, fico à disposição, qualquer coisa a gente vai conversando, tá joia? Um abraço.